Olá pessoal, boa tarde. Retornando aqui, Guilherme Rebeca dos Santos. A gente continuando o vídeo sobre como integrar o chatbot ao website, utilizando aí o Dialogflow, dentre outras ferramentas. Aqui só fazendo um resumão aí do último do vídeo anterior, né? A gente explicou um pouquinho o que é o Dialogflow, como que ele funciona, né? A gente explicou também um pouco sobre os intents, né, que são as intenções, sobre as entidades, sobre a base de conhecimento, o fulfillment e sobre as integrações, né, que a gente faz. Tá? Basicamente, aqui para você criar um agente é muito simples, mas muito simples mesmo. Acho que dispensa a gente ficar perdendo muito tempo nisso, tá? Por essa razão eu já criei o agente, né? Eu acho que é interessante, uma coisa que é legal a gente saber que o Dialogflow, ele por padrão, ele já te cria dois intents, né? Cada agente que você cria. Um deles é o intent default, né? Default fallback, né? O que acontece? Esse default ele acontece sempre quando você digita algo ou, né, dá um input no qual ele não compreende, né? Ele te dá a resposta padrão. Aqui no nosso caso, eu já criei um pré-intent, eu vou explicar como que ele funciona basicamente, tá? Então assim, a gente colocou aqui todas as respostas, essas cinco respostas no caso, né? Ó, você quer saber sobre o jogo, sobre os desenvolvedores e tudo mais, né? É muito intuitivo, como vocês verem, é questão de ficar explorando mesmo, tá? Aqui no console para você testar, por exemplo, uma palavra que eu sei que esse meu agente não conhece, acho que é a palavra teste, né? Ele vai falar, acho que não entendi, racer, me diga, lá, né? Enfim, né? Ele vai sempre escolhendo aleatoriamente uma dessas palavras uma dessas frases que você colocou aqui, né, como respostas, tá bom? E aqui retornando, a segunda intenção padrão que ele cria é a intenção de boas-vindas, tá? Então assim, sempre que você vai digitar no console uma mensagem aqui padrão, ele já vai acrescentar uma resposta aí default, conforme você coloca aqui, tá bom? Aqui no caso, vocês observando aqui, vocês não vão encontrar nenhuma resposta, tá? Porém, se você digitar aqui um oi, por exemplo, ele já vai te cumprimentar, né? Olá, gamer, seja bem-vindo, né? E aí você me pergunta, tá, mas e aí, Guilherme, qual foi a mandinga que você fez aí, né? E aí eu te respondo, a mágica está acontecendo bem aqui, ó, na questão do fulfillment, tá? No caso eu habilitei, né, o webhook para esse conteúdo, né? E o webhook, se você for entrar aqui no fulfillment, a gente consegue verificar que existem duas formas de você criar webhooks, né? Um deles seria através do inline editor, né, que você vai utilizar no caso as Google Cloud Functions, né? E a segunda forma, que foi a forma que eu escolhi criar, né, é através do criando o próprio webhook mesmo externo, né? É uma chamada externa, né, que ele vai fazer utilizando aí o Node.js, tá? Aqui como vocês podem ver a linguagem aqui é através do JavaScript, né? Muito JavaScript aqui, eles usam também para comunicação, eles utilizam o package, os arquivos JSON, né, que são os objetos de notação em JavaScript, tá? E aqui para você construir, né, para a construção desse webhook, a gente utilizou aqui no caso esse site aqui que é o glitch.com, tá bom? Interessante. Esse glitch também é uma coisa muito intuitiva, sabe, para você construir, principalmente para você criar essas pequenas áreas de testes para você testar aí alguns arquivos, os pacotes aí Node, tá? E você criar um pequeno website aí, ele, né, funciona muito bem, né? Você pode fazer uma forma que você verifica que funcionou, tá? Ok, então eu vou utilizar
vou baixar todos aqueles pacotes, tentar hospedar algo local, etc, etc. Dá para fazer tudo isso também, tá? Mas nessa primeira parte a gente está fazendo algo mais simples mesmo, tá? Mais para a gente tentar entender todo o processo, tá bom? Aqui para você se logar muito simples, tá? Você consegue se logar utilizando a conta do Google, a conta do Facebook ou sua conta do GitHub, você já consegue logar, né? Para a construção desse primeiro webhook, tá? A gente cria aqui um template, né? Com esse Hello Express, né? E no caso aqui a gente fez eu construí dois projetos no caso. O primeiro quase sempre não dá certo, né? Por mais que você vai criando, seguindo aí, quase sempre não deu certo, mas o segundo aqui já funcionou. É o segundo que está sendo chamado lá no Dialogflow, tá bom? Tanto que aqui deu uma pequena travada, mas vamos lá, um pouquinho de paciência. Ó, você vai verificar que teste 2GUI, que é o nome do projeto, né? .grid.me barra teste 2, né? Só para entender essa chamada aqui, tá bom? Esse arquivo criado, né? Ele vai te construir, esse arquivo criado, né? Ele te gera uma telinha bem simples mesmo, né? Uma tela em HTML, você observa aqui que foram usadas algumas coisas em JavaScript, né? Em CSS, perdão, né? Tem algumas funções em JavaScript, né? Mas essa não é a parte que mais interessa para nós. Na verdade, a parte que vai interessar para a gente é essa parte aqui do lado do servidor, tá bom? Aqui só mostrando rapidinho as index aqui daquela página, elas estão aqui, né? Aqui os arquivos, né, de style, de estilos e de o JavaScript, né? Você vê que é bem tranquilo, não tem muita coisa complexa, né? All body, H1, form, input, enfim. Essa pasta .env, a gente coloca todos os nossos arquivos pessoais, aqueles arquivos que você não quer que elas sejam acessadas publicamente, tá bom? Ela cria aí uma certa segurança a mais, né? O Redmi ele está explicando tudo isso que a gente está conversando, né? E aqui para você criar esse webhook, uma coisa muito importante, tá? Aqui nesses packages.json, você vai baixar esse pacote body parser, né? Se você for escrever no caso aí os arquivos de texto, fazer essa integração, né? Body parser, a versão que a gente utiliza é essa versão, a versão mais atual. Código para a gente baixar a versão mais atual. A gente sempre coloca esse asterisco aqui, tá bom? E foi a única linha que a gente mexeu aqui nesse template original, tá? E aqui já mostrando para vocês uma cara do arquivo JSON, acho que ele é bem conhecido aí, na maioria dos desenvolvedores. Creio que vocês alunos também já viram isso alguma vez na vida, se não viram, pelo menos na aula de Pygame, quando vocês foram fazer algum tiled lá, utilizaram lá aquele tiled para integrar no Pygame, vocês provavelmente devem ter visto algo lá se trabalharam com Phaser, né, com os arquivos em JavaScript, né, mas enfim, só para vocês entenderem mais ou menos, né. E aqui nosso arquivo de servidor, né, do lado do servidor, né. Essa parte de cima aqui ela já é gerada automaticamente pela nossa pelo esse templatezinho, né. Aqui foi criado, né, essa parte do body parser aqui, ela foi totalmente criada, né, que ela faz basicamente para você chamar o body parser lá do arquivo JSON, né, para você utilizar o JSON e pegar essa URL, né, no caso, tá? Essa parte aqui, o app uses, ela já existia também no template, tá? Essa parte do get request aqui, ela tá chamando aquele views index HTML, que é essa pastinha aqui, né, sem segredo nenhum. E isso daqui é
o método que a gente usa para fazer a comunicação lá com o Dialogflow, né, que é o método post, né, app.post, né, aí vem lá do teste 2, que é esse, é um nome que a gente deu aqui, um nome qualquer, a gente poderia ter dado qualquer nome quanto a esse arquivo, né, a única coisa que a gente tem que ter o cuidado é para cá, ó, nessa parte do Dialogflow, né? Ele corresponde exatamente a esse nome que você colocar aqui. Então eles devem corresponder, né? Essa primeira parte, a parte da URL, a gente vai ter que utilizar um minuto. E aqui a gente tem que tomar o cuidado de utilizar, né? Nessa parte aqui a gente vai utilizar aquele arquivo que a gente colocou, né? Quando você clica no show aqui, ó, pode verificar que é esse arquivo teste2.grid.me, e a view que a gente vai colocar, né, né, o subarquivo que a gente vai chamar vai ser aquele arquivo esse arquivo do teste 2, tá bom? Basicamente foi isso que a gente fez, tá bom? Aqui assim, para vocês, né, entenderem, a error function lá, né, que foi explicada nas aulas anteriores aí pelo professor, né? Bem bacaninha, né? Como ela dá uma simplificada na function, fica uma coisa bem mais fácil, facinha aí de compreender, né? Voltando, tá. Aqui no intent name, né? A gente colocou aqui, né? Ó, a var intent name é o request, né? .body query result, né? Intent display name, né? E ela vai verificar se esse intent name é a intenção de boas-vindas padrão, que é o default context name, tá? Vamos voltar aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Se ela for esse default welcome intent, né? Aí ele vai fazer aquela frase, vai gerar aquela frase lá que a gente colocou para gerar, tá bom? E creio que é isso. Essa outra parte também ela já é padrão, né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é para colocar, como é um arquivo JSON, né? Então você tem que ficar abrindo chavinha e abrindo colchete e parênteses, a maioria dos lugares aí. Então essa é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção, porque por mais que o arquivo aqui ele mostre que tem um erro e tudo mais, muitas vezes você acaba errando, tá bom? Nessa parte, tá? É um toque aí que eu dou pra vocês, tá? Então assim, uma vez que você gerou o seu intent, né? Como que incorpora no website, né? No caso, nessa parte do Google Site, qual foi o caminho que a gente fez, né? Aqui, como a gente já falou, a gente consegue integrar aqui numa série de outros locais, né? O WebDemo, o Dialogflow, Facebook, enfim, um monte de coisa mesmo, tá? Eu utilizei aqui, ó, como integrar no Dialogflow Messenger, né? Aqui ele vai falar, né, que é uma parte, como posso dizer, é uma parte, tá em fase de beta ainda, né? Então tá em fase de testes, tá? Aí ele pede para você adicionar esse código, né, o website copiando, né, o arquivo abaixo, né? Muito tranquilo, não tem muito segredo. Copiou aqui, no caso, como eu tinha dito para vocês, eu construí o site lá no Google Sites, certo? Opa. Deixa eu até abrir aqui. Aliás, deixa eu voltar aqui. Google Sites. Ó, aqui para vocês verem, gente, como é muito tranquilo também você criar um site lá no Google Sites, tá? A única coisa que vai comprometer é que ele não vai te dar um domínio muito intuitivo, né? Então assim, para testes ele é muito bom para você tá criando, você tá adicionando coisas e retirando coisas, enfim, né? E para você integrar esse chatbot dentro desse site, né, no caso aqui, né, eu criei um site de testes, tá? Não vai ser esse o site que eu vou entregar o trabalho, né?
Professor, desculpa aí, a gente vai fazer uma coisa mais bem elaborada, mais à base do código, tá? Tranquilo. Mas enfim, só mostrando como incorporar, né? Aqui vai ter a parte né, de você incorporar, né? Aqui você consegue colocar todos os seus assets, todos os seus links, né? Enfim, tudo que você deseja aí incorporar, tá bom? Aqui eu incorporei da outra vez o website, né? Eu estou retirando o chatbot, né? Estou retirando aqui e vou incorporar agora, né? Inscreva-se na nossa lista. Acho que é interessante deixar o código bem visível mesmo, né? Ó, que é isso, tá, gente? Chegou, incorporou. Ele está mostrando aqui, né? Que ele vai chamar lá, né? O script SRC, ele vai fazer a chamada lá desse arquivo, né? Vai definir a mensagem, né? Aqui ele é o ícone do chat, né? Intenção de boas-vindas, né? Chat, o título do chat, enfim, o ID do agente, a linguagem que é utilizada, né? Bom, e tá dando todos os parâmetros aí do chat, tá bom? E aqui é só inserir, né? Uma vez que está inserido no website, você consegue fazer aqui a publicação, né? Ele vai fazer, o Google Sites vai fazer a comparação antes. E aqui, pequena pausa dramática da internet, padrão. Vai estar fazendo aqui a diferença, né? E é só clicar em publicar aqui que você vai ver, sua página vai ficar atualizada, tá? Então assim, você aqui visualizar o site publicado, você vai conseguir verificar, né, o chatbot aqui, a funcionalidade dele, né? Olá gamer, seja bem-vindo. Você clicando nele vai perguntar para você, né, colocar alguma coisa e aí ele vai responder, né? Se você colocar, sei lá, qualquer outra coisa aqui, aquela outra intenção de fallback, né? Aí ele vai tentar fazer a pergunta, né? E aqui por enquanto eu não criei a intenção para explicar sobre o jogo, sobre os desenvolvedores, tá? Por isso que ele fica ciclando sempre que a gente escreve algo que ele não compreende, tá bom? Creio que é isso então, gente. Agradeço a todos aí pela atenção, desculpa por alguma coisa aí que eu falei errado, mas né, estamos em fase de aprendizado, é sempre uma constante, tá? Se gostaram do vídeo aí, pode dar um like, tá tudo tranquilo. Se vocês quiserem comentar, corrigir alguma coisa, fique à vontade também, né? A gente está aqui para isso mesmo. Tá bom, gente? Um abraço.